Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando. Os que já estão aqui, sejam bem-vindos. Já já iniciaremos. Vamos só aguardar aí um pouco para o pessoal entrar. Enquanto isso, que a gente aguarda o pessoal, vocês podem ir escrevendo aqui no Q&A, ou Q&A, né, aqui na plataforma, de onde você é, se você é estudante, o que você faz, se você é de alguma empresa, se você já trabalha com essa questão de válvulas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Irene, vamos dar uns 5 minutinhos, né, até o pessoal chegar. Aí o pessoal também vai Isso interagindo mesmo. com a gente. Tá legal, então. Só está entrando ainda. Então, às 20h05 a gente inicia. Olha só, aqui a gente tem o Judson, que ele é estudante do técnico em alimentos. Aliás, ele é estudante de técnico em alimentos e graduando em engenharia de alimentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E é estagiário de PCP na Coca e Companhia. Obrigada, Judson, por você estar aqui conosco, participando desse webinar. Ah, ok, Judson. Você já é técnico em alimentos e graduando. Tranquilo. Mas que bom que você está aqui. Bom, os demais colegas, né? Pode ir também interagindo, participando aqui conosco nesse chat. Tudo bem? Bom, então vamos dar início. Então, boa noite a todos os que chegaram agora e aqueles que já estavam novamente, né? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com o pessoal da GEMIR, né? Realizando esse webinar e apresentando aí essas tecnologias, né? De invase para a indústria de alimentos. Então, acredito que a Michele tem aí um grande conteúdo aí para estar passando para vocês, ok? Bom, pessoal, eu sou a Irene, e eu sou engenheira de alimentos e atual presidente da Associação Brasileira de Engenharia de Alimentos aqui do Estado de São Paulo. Então, esse webinar é em parceria com a associação, né, ou seja, em parceria com a ABA São Paulo. E, Michele, eu passo aí a palavra para você, para que você possa ir se apresentar, né, e explanar o conteúdo. Ah, pessoal, só lembrando, né, então as dúvidas vocês podem escrever, tá, aqui no Q&A, e no final
a Michelle vai esclarecer para vocês. E aquilo que não for possível responder, a Michelle está encarregada de responder depois, né? Enviar isso para vocês por e-mail. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, Michelle, uma boa apresentação aí para você. Obrigada, Irene. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Temos aqui alguns colegas, parceiros de trabalho, então eu agradeço a participação. São 8 horas da noite e espero poder contribuir um pouquinho com vocês, trazer um pouquinho do meu conhecimento. Agradeço também a Dea pela parceria e eu me sinto muito lisonjeada por estar fazendo parte dessa apresentação em nome da GMI, tá? Sintam-se à vontade. A ideia é que seja um bate-papo, que seja algo muito fluido, apesar do chat estar fechado. Levantem seus pontos. Se quiserem fazer comentários, podem usar o Q&A, que a gente vai ter vai ter uma troca bem interessante aqui para a gente hoje. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo visualizando. Eu não consigo ver vocês, mas, Irene, se você puder confirmar se está tudo certinho, a gente já começa. Olha, eu ainda não estou visualizando. Deixa eu mandar mais uma vez para vocês, só um minutinho. Agora sim, Michelle. Perfeito. Bom, vou começar primeiramente me apresentando. Meu nome é Michele Branco, eu tenho 31 anos, um pouquinho aí da minha trajetória acadêmica. Eu sou formada técnica em Química pelo Colégio Singular aqui em Santo André. Já me graduei em Engenharia Química, tenho aí alguns anos já de experiência no mercado, possuo especialização em garantia e controle de qualidade para a indústria farmacêutica e cosmética pelo Instituto Racine. Atualmente faço MBA em gestão de projetos pela USP de Piracicaba. Possui uma certificação numa universidade estrangeira, que é a Wageningen, que é um instituto de pesquisa e desenvolvimento focado em economia circular. E eu comecei a minha carreira muito cedo, né? Então, passei pelos níveis de estágio técnico, fui efetivada, fui técnico responsável de empresas, passando por setores de controle, garantia e controle da qualidade, P&D, né? Tintas, surfactantes, são segmentos dos quais eu atuei como técnica. E fui desenvolvendo outras habilidades, como habilidades comerciais, e aonde eu comecei dentro da universidade, né, como engenheira, a navegar, né? Nos últimos anos, na minha faculdade, eu recebi um convite para atuar na área de engenharia de projetos, então eu era assistente para a fabricação de equipamentos voltados para a filtração de processos alimentícios, então filtração de cerveja, de refrigerante, tudo aquilo que a gente gosta. Eu trabalhei bastante com construção de equipamentos para esse segmento, e atualmente, uma das minhas últimas experiências também vem sendo focada na área comercial. Fui contratada pela GMI para ser responsável do segmento alimentício, né, e desenvolver esse setor dentro da empresa. Nós somos muito reconhecidos globalmente pelas nossas soluções e aplicações de processos estéreis e sanitários, e aqui no Brasil hoje o nosso maior mercado é a indústria farmacêutica, a indústria de biotecnologia. Então a minha ideia é trazer também esse conhecimento, essas soluções para o segmento alimentício, tá? Mas quem é a GMI, né? A GMI é uma empresa familiar, fundada em 1964 pelo senhor Fritz Miller. Ela nasceu na garagem dele quando ele desenvolvia a primeira válvula solenoide plástica, e aí não se acabaram as inovações, né? Foi só o primeiro passo, e essa paixão vem sendo passada de geração em geração. Infelizmente, no final do ano passado, né, o senhor Fritz Miller acabou falecendo, e atualmente a empresa ela é gerida pelo seu filho e pelo seu sobrinho, né, o senhor Gert Miller e o nosso diretor Stefan Miller. Uma das nossas filosofias, né, e uma das nossas frases mais marcantes é que nós acreditamos que quando a gente, né, a gente compartilha essa nossa paixão por
novas tecnologias, por novas soluções, isso nos torna cada vez mais fortes e competitivos no mercado, tanto local quanto global. Então, nós somos regidos por essa filosofia globalmente. A GMI, ela não se resume em fabricação de soluções para processos de automação na linha sanitária ou estéreo, ela também fundou, em outubro de 2011, uma startup, que é a Inevo Solutions, que também vem sendo focada para conexões, né, e desenvolvimento da indústria 4.0. A GMI é uma empresa multinacional, apesar de familiar e com pouco tempo de mercado, ela é uma empresa multinacional. A nossa matriz fica na Alemanha, em Felgman, em Gelfingen, desculpem. Hoje nós temos mais de 2.200 funcionários, aproximadamente 1.200 na Alemanha, então é muita gente, né, trabalhando conosco, desenvolvendo todos esses projetos. Estamos presentes em mais de 50 países, e são mais de 28 subsidiárias de vendas, né, dentre distribuidores, escritórios de vendas, parceiros que estão trabalhando conosco. Nós somos 6 plantas de fabricação, o que significa que nós estamos bem distribuídos dentro do globo hoje, né? E cada planta possui a sua expertise de produção. Aqui no Brasil, a nossa planta fica alocada em Curitiba, e o nosso know-how hoje está focado para as válvulas metálicas, principalmente corpos em ferro fundido, revestido ou não, para aplicação industrial. Cada planta acaba trazendo aí a sua expertise, então, Estados Unidos muito voltado a componentes eletrônicos, blocos, que eu vou falar um pouquinho deles, vou dar uma introduzida para a gente chegar nos conceitos das aplicações para envase, Alemanha, Suíça também, cada um com a sua expertise. Para a gente conseguir atender toda essa demanda, a GMI ela é dividida em algumas unidades de negócio. Globalmente falando, nós temos aí 9 subdivisões. Cada divisão é responsável por desenvolver e trazer soluções para esse mercado. Aqui no Brasil, nós temos 40 anos, né, e de mercado brasileiro, e somos divididos em 2 grandes business units, né, a PFB, que é voltado para o segmento farmacêutico, biotecnológico e alimentício, que é a business unit que eu trabalho, que nós ficamos alocados aqui em São Paulo. Somos responsáveis por atender especificamente esse setor, trazer tecnologia para esse segmento, né? São segmentos de pontos críticos que requerem muita segurança de processo, esterilidade, né, sanitização, né, e uma automação para garantir não só o controle, mas um custo e um retorno bem interessante para os nossos clientes. A divisão de Curitiba, as demais, né, as demais unidades, elas ficam atreladas ao escritório que fica alocado em Curitiba, e eles são responsáveis por atender todas as outras divisões aqui apresentadas. Quando a gente fala muito de tecnologia, de inovação, a gente não poderia ser uma empresa de inovação e tecnologia se não fôssemos reconhecidos por isso, né? Então, eu venho trazer aqui para vocês os 3 últimos grandes prêmios que nós recebemos. O primeiro, a GMI foi eleita líder mundial em componentes de automação para aplicações estéreis pela Prêmio Global Market Leader, e foi obtido pelo 5º ano consecutivo essa premiação. É um prêmio muito importante para a gente, uma vez que a gente está dentro desse segmento e que esse reconhecimento traz para a gente cada vez mais credibilidade e segurança para os nossos clientes dentro das aplicações. A segunda premiação, que é uma premiação, não é uma das nossas últimas premiações, mas é uma premiação que dá origem ao webinar de hoje, né, o conceito que vai ser aplicado nesse webinar. A GMI na Quema, que é uma feira enorme que acontece na Alemanha, inclusive vai acontecer nas próximas semanas e estaremos lá novamente expondo. É uma feira de inovação, onde as maiores fabricantes não só componentes de processo, mas de insumos, máquinas e equipamentos se encontram e se reúnem para apresentar as suas soluções e propostas, né, para os próximos anos, né? E a GMI, em 2018, ela ganhou esse prêmio de inovação com o desenvolvimento da nossa tecnologia PD, né, que vai ser muito detalhada hoje nesse webinar. E esse terceiro último grande prêmio, que é o mais recente, em 2022, mais uma vez a GMI ganhou esse prêmio, ela foi reconhecida como uma das melhores empresas empregadoras pela Focus Business, no segmento industrial.
Então, torna, né, essas premiações nos deixam muito gratos, porque não somente os nossos clientes e o mercado reconhecem, mas também a nossa equipe, né, e o pessoal que trabalha conosco reconhecem a GMI como uma grande empresa e um ótimo lugar para se trabalhar e se desenvolver. Para garantir a nossa qualidade, a GMI, ela utiliza diversos materiais, né, para trazer aplicação exclusiva para cada solução que nós desenvolvemos para os nossos clientes. São soluções customizadas e para que possamos atender esses clientes, independente da região ou do tipo de norma que eles precisam atender, a GMI, ela vem ao longo dos anos adquirindo diversas certificações que garantem essa qualidade. Então, a nossa rastreabilidade, segurança de processo, certificação TUV, entre outras, para trazer aí para vocês maior credibilidade. Uma das certificações que é muito questionada no segmento alimentício, muito requisitada, é a certificação EHDG. Apesar daqui eu estar exemplificando as válvulas diafragmas, nós possuímos essa certificação para todas as nossas válvulas sanitárias. Então, aqui eu dou um exemplo, né, comparando com os nossos competidores, porque essa certificação a GMI consegue trazer e garantir dentro dos seus produtos, né? Então, de uma forma geral, os diafragmas dos nossos competidores, eles possuem, não sei se é possível ver o meu pointer aqui, a possibilidade de acúmulo de produto, né? Então, esse acúmulo gera uma insegurança no processo, trazendo riscos de contaminação. Já a GMI desenvolveu um design no próprio corpo da válvula para que o diafragma possa assentar completamente, eliminando esse risco de contaminação pelo próprio diafragma. Existem esses, dentre outras soluções que a gente desenvolveu nos nossos produtos para garantir a segurança de processo. E por isso somos tão reconhecidos, né, no segmento sanitário e farmacêutico. Como a ideia é a gente focar para as aplicações de linhas de invase, eu vou dar uma breve explanação do nosso portfólio para que vocês possam entender o quanto a GMI pode atender o segmento, né? E que nós não trazemos só os componentes como solução, mas a solução montada, né, ou outras propostas customizadas, como eu vou mostrar posteriormente. Além das nossas válvulas sanitárias, focadas para a indústria farmacêutica, alimentícia e biotecnológica, nós possuímos a linhas de diafragmas para a linha industrial ou aplicações que não requerem tanto controle, né, bacteriológico, enfim. Então, essas válvulas podem ser também de corpo reto ou retangular, de acordo com a sua aplicação. Nós trabalhamos também com válvulas Globo, muito importante para as Black Utilities, né? Controle de vapor, controle de ar, e entre outros, né, tipos de controle, mesmo de fluidos. E temos a aplicação de válvula Globo sanitária, não apenas para as Black Utilities. Em corpos angulares ou versões retas, possuímos as válvulas esferas sanitárias também, de corpos e tripartidos ou corpo mono. Possuímos uma família de válvulas borboletas, que também podem possuir aplicação sanitária, como é o caso da 497. Então, é muito importante, quando vocês entrarem em contato conosco, explicarem qual é o tipo de produto, qual é o tipo de processo, para que a gente possa sempre direcionar vocês para as melhores aplicações. Nós possuímos válvulas solenoides de controle de processo e piloto, e nós não seríamos uma empresa fornecedora de soluções se nós não pudéssemos fornecer um sistema, né, de forma completa. Então, nós temos alguns dispositivos de medição, como os rotâmetros. Os rotâmetros podem ser, sim, automatizados, então eles podem passar por alguma CLP ou alguma central de comando, sinal 4 a 20, para que você tenha essa informação de forma digital, bem como os medidores de vazão, tá? Nós trabalhamos também com indicadores de posição, combi switches, controladores e posicionadores, e a nossa família extensa de diafragma. A ideia aqui não é detalhar todos os nossos produtos, então se vocês se interessarem por algum desses produtos, entre em contato com a gente. Cada produto, cada família, né, de produto, ela possui muitas especificações, então é muito importante que vocês nos consultem antes de qualquer tomada de decisão. Por último, e não menos importante, uma apresentação do Conexo, mas muito breve, apenas para dizer que
A GMI, ela se mantém realmente nos processos de inovação e a indústria 4.0 é uma realidade hoje no mundo. No Brasil, ela vem entrando de forma embrionária, né? A gente já tem alguns clientes que vêm buscando esse tipo de solução. E a tecnologia do Conexo, ela é muito interessante porque ela consegue permitir para o cliente uma identificação rápida, in loco, né? Trazer um inventário eletrônico de maneira limpa e prática, né? E para cada componente. Além de permitir que vocês imputem outros componentes sem serem componentes GMI dentro desse inventário. Então, onde te dá muita flexibilidade de processo. Se vocês tiverem interesse, a gente pode compartilhar com vocês também esses links para que vocês possam ter maior conhecimento. Agora, sem muitas delongas, vamos para o assunto que nos interessa essa noite. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloquem aí no Q&A. Vamos fazer esse webinar de maneira leve, bem dinâmica, sintam-se à vontade para perguntar. E a gente vai trazendo aqui as dúvidas ao longo do webinar, tá bom? Mas o que é o processo de invase, né? Por que a gente trouxe esse tema como um tema importante para ser abordado? Então, o processo de invase é o processo de embalagem para as indústrias alimentícias em muitos casos, principalmente indústrias de bebidas, indústrias de dosagem de recheios, né? Então, produtos líquidos, né? Como molho de tomate. Então, o processo de invase é uma etapa extremamente crítica para esse setor, né? Porque, por ser considerada a etapa de embalagem, é o coração do processo, né? É uma etapa fundamental que requer controle, segurança, mas ela também é responsável para ditar essa produtividade do processo como um todo. Então, são as decisões que você toma para o seu processo de invase que vão impactar de forma direta nesses 3 parâmetros que eu destaquei aqui para a gente bater um papo hoje, né? É sempre importante assegurar, independente da tecnologia que se use, que o seu processo de invase contenha produtos ou componentes, né, que assegurem 100% uma segurança e um design higiênico, máxima estimação de performance de enchimento e uma valorização crescente da sustentabilidade e redução do consumo de recursos. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente que existem várias formas de definir esses 3 pontos, mas a gente vai abordar nos próximos slides. Então, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui 2 exemplos de invase, mas não se restringem a invases de indústrias de bebidas, né, sendo elas alcoólicas ou lácteas, mas é apenas para a gente entender. Cada processo de invase ele está vinculado com a sua embalagem, e a sua embalagem vai ditar o tipo de equipamento que você vai trabalhar, ou as necessidades que você precisa atingir dentro do seu processo, né, e garantir dentro desse processo, para que essas embalagens, elas recebam esse invase da melhor condição possível, sendo ele asséptico e seguro, né, e com menor consumo de recursos. Para a indústria de bebidas, eu dei aqui 3 exemplos de embalagens, que seriam as embalagens PETs, as embalagens vítreas e as embalagens metálicas. São embalagens extremamente distintas e que requerem processos tanto na parte de sopradora, no caso das PETs, ou de higienização, e de manuseio na etapa de invase, literalmente. Já na fábrica de lácteos, as embalagens predominantes são as de Tetra Pak e as de plástico. Não se limitam a elas, mas são as predominantes hoje. O que nos leva a pensar que, se temos diferentes embalagens, temos diferentes tecnologias de invase. Sim, mas não necessariamente. Você pode garantir a esterilidade e o controle do seu processo, muitas vezes com uma solução um pouco mais simples. E é o que a gente vai demonstrar aqui para vocês ao longo dos slides. Quando a gente está falando de invase, tem alguns parâmetros que precisam ser considerados. Então, tipo de fluido, se esse fluido tem ou não pedaço, se ele tem semente ou não, quais são as características físico-químicas desse fluido, pH, densidade, viscosidade, as condições de processo, né? O que esse processo pede, né? Quantidade de CIP, quantidade de ZIP, temperaturas e pressões,
velocidade de invase, então qual é a produtividade que eu espero obter, né, nessa etapa de invase, e para que eu possa tomar a decisão de qual tecnologia eu preciso usar, né? E se esse produto vai ser aditivado ou não, porque muitas vezes, no final, é no invase que você traz aí alguns aditivos. Por exemplo, bebidas gaseificadas, você pode adicionar, né? Você adiciona ali a carbonatação no final do processo. Existem várias configurações de processo para carbonatação, mas uma delas é colocar no final do processo. E você também precisa prever quais são os possíveis problemas que podem acontecer, né, dentro desse processo de invase, para que você consiga definir qual que é a melhor solução para aquele seu processo, né? Então, alguns possíveis problemas. Pode haver variação de volume, né? Aqui eu consegui localizar uma imagem que demonstra muito bem isso. A maioria das máquinas hoje trabalham com pistão, né? E a velocidade, a pressão que são determinadas dentro desse pistão, muitas vezes sofrem variações porque elas, enfim, sofrem variações que levam a acarretar essa falta de padronização no enchimento. Então, você tem uma variabilidade no enchimento, para mais e para menos. Então, o seu produto ele acaba saindo fora de padrão, né? Resíduos após o fechamento da válvula, né? Vamos falar de um produto bem viscoso. Vocês já devem ter se deparado na casa de vocês, ou mesmo quem tem contato com o processo, quando você fecha uma torneira, e se esse fluido vamos imaginar, for viscoso, e você tem um longo caminho entre o ponto de fechamento e o ponto de invase, você tem esse volume, né? Que ele pode acarretar aí um ponto de gotejamento na sua linha, trazendo contaminações, além de sujidade, né? E de trazer mais uma etapa de processo ali, onde você vai precisar lavar aquela embalagem para que ela possa ser distribuída. Em alguns processos, se isso acontecer, você até descarta a embalagem, né? Como é o caso de lácteos. Se você contaminar aquela embalagem, você precisa descartar aquele volume pelo alto risco de contaminação do que está dentro da embalagem. Então, isso é um problema extremamente grave para alguns processos alimentícios, né? Outro problema que pode acontecer é a variação de pressão, se a sua linha de invase for relacionada, por exemplo, a ar, essa variação de pressão, ela pode ocasionar alguns problemas, não só a questão de variação de volume no enchimento, mas, por exemplo, a velocidade, né, de enchimento e, consequentemente, causar problemas como o splash, né, que, de repente, acontece um aumento na pressão no momento do enchimento, no fechamento do pistão, e a velocidade de enchimento daquele componente acaba acelerando e você tem um respingo de produto para fora da embalagem, né? Ocasionando mais uma vez a contaminação. Então, são pontos e parâmetros que a gente realmente precisa se atentar. E como que a GEMI pode ajudar vocês nesses processos, né? A válvula 660 é uma das primeiras válvulas que a GEMI trouxe para esse segmento de invase. Ela começou a ser introduzida nas indústrias de bebida em 2007. E a sua principal aplicação é para enchimento acético de bebidas não carbonatadas, como água mineral, e além de corpos, ela possui algumas configurações, que além desse corpo padrão, você também pode fazer com que a configuração dela venha específica para aquele equipamento, falando de um fabricante de máquina de enchimento. Então, ela permite essa formatação ou direto na linha, ou você adequá-la a um equipamento, tá? Ela também é muito indicada para quando você tem pedaços, né? Então, pedaços de laranja ou de frutas, ela, por ser uma válvula diafragma, ela consegue splitar esses pedaços aí durante o processo. Ela atende, né, corpos de metal, então ela tem toda a classificação sanitária, estéreo, ela está conforme a USP, classificação 6, atende às requisições de FDA, ela tem um sistema de vedação certificado com a certificação RHDG, que foi a certificação que eu apresentei anteriormente em relação aos diafragmas, e elas são totalmente esterilizáveis e autoclaváveis, tá? Ela pode possuir variação de material, além do inox, mas essas variações elas têm que vir de acordo com do momento da solicitação desse item. Eu vou tentar passar um videozinho
só para vocês verem uma aplicação dessa válvula, que eu acho muito interessante a gente figurar esse momento que a gente está apresentando, tá? Deixa eu ver se o link funciona direto e já passo para vocês. Opa, abriu uma outra janela. Nesse vídeo, a válvula está representada numa solução, tá? É um equipamento onde não contém apenas a válvula 660. Vai aparecer aqui alguns destaques, como os nossos medidores de vazão. A válvula 650 e a própria válvula 660. Aqui a gente tem uma válvula de segurança para garantir uma amostragem estéreo. Então, ela é manual, mas você também pode optar por uma válvula pneumática. Nosso medidor de vazão controlando a válvula 660, que neste caso, eu vou tentar destacar aqui para vocês, ela está implícita no equipamento como bloco. Exatamente aqui. Ai, se vocês conseguirem reparar, a 660 neste equipamento, ela não veio como uma solução única, né? Então, a gente conseguiu adequar dentro do equipamento do cliente. Essa aplicação é uma aplicação muito simples, que é um invase de água sanitária, mas a gente poderia trazer aplicações muito mais complexas. Lembrando que todos os produtos da HMI, eles podem começar de um patamar manual, passar pelo pneumático, e você fazendo o upgrade de tecnologia de acordo com a sua disponibilidade. Então, se você iniciar com equipamento manual, como aquela válvula de segurança, e depois quiser ir automatizando o seu processo, é extremamente possível sem você precisar trocar o corpo da válvula, você vai fazendo esses upgrades. Uma outra válvula muito interessante que a nossa família BioStar Control, que já é a família 567, e que já começa aí com a nossa tecnologia PD, também possui opções manuais, pneumáticas e elétricas. Essa família de válvula ela foi projetada para utilização e controle em aplicações estéreis. Ela possibilita um grande range de vazão para controle e ela possui um princípio de vedação que já é esse da tecnologia PD. O que é PD? Plug and Diaphragm. Então, é um diafragma globo, né, que a gente costuma chamar. Todas as peças, exceto o material de vedação, são em inox para garantir um produto aplicável em ambientes corrosivos, sem contar a fácil esterilização. Elas possuem funções de acionamento normal aberto, normal fechado, duplação, possuem separação hermética, o que é muito, muito importante para esses processos sanitários, porque quando você vai fazer um processo de SIP, se o seu atuador não for de uma tecnologia que possui essa separação hermética, no momento de arraste de vapor, quando ele passa por se ele não tivesse essa separação hermética, por exemplo, o vapor subiria até as partes mecânicas da válvula, da mola, por exemplo, onde ali contém um óleo, né, para fazer a lubrificação do movimento, e arrastaria essa sujidade para a linha, deixando o seu processo totalmente contaminado. Então, essa separação hermética para processos sanitários é extremamente essencial. Essa válvula também pode ser aplicada para fluidos com partículas e para fluidos abrasivos. É sempre muito importante, no momento da requisição, ser informado, porque em cima dessas condições de processo, é feito um estudo de qual é a melhor tecnologia de PD, né, e design de válvula para atender a necessidade tanto do cliente quanto do fabricante de máquina. Aqui a gente vai falar das válvulas F40 e da válvula F60. Pessoalmente, eu sou apaixonada por essa tecnologia, né? E vocês vão entender um pouquinho lá na frente quando eu começar a explicar para vocês. Mas essa tecnologia PD, aplicada nas válvulas F40 e F60, trouxeram um novo cenário
para as linhas de invase e para as linhas que requerem um certo controle ou mesmo alta ciclagem. Só para vocês terem uma ideia, uma válvula Globo convencional tem aí em torno de 5 milhões de ciclos. Quer dizer o quê? Que quando acabar esses 5 milhões de ciclos, você vai precisar parar o seu processo e trazer uma manutenção para aquela válvula, seja ele do obturador completo, seja ele só das gachetas. Independente disso, você vai precisar parar o seu processo e fazer essa manutenção. Se a gente pensar numa linha de invase, geralmente você não tem uma única válvula, né? Você tem um conjunto de válvulas. E o tempo de parada para a manutenção de uma válvula Globo é significativo. Quando a gente fala da tecnologia, dessa nova plataforma desenvolvida pela GMI e que inclusive ganhou o prêmio da QEMA, que eu comentei com vocês no início dessa apresentação, a gente entende que realmente é uma inovação para o cenário, porque um dos principais pontos, ele tem uma longa vida útil, ou seja, se uma válvula Globo tem 5 milhões de ciclos, a F40 tem 10 milhões de ciclos, né? Então, você já tem o dobro de tempo de atuação sem precisar parar o seu processo. Ela possui versões 3A, ela tem teste de limpeza HEDG aprovado, ela tem uma superfície padrão com 0,8 microns ou menos, de acordo com a sua especificação, a gente pode customizar esse tipo de acabamento de superfície. Ela possui a separação hermética, o que garante segurança no seu processo, e uma melhor capacidade de limpeza, sem contar alguns outros benefícios que eu vou mostrar para vocês via vídeo, para comprovar o porquê que eu sou apaixonada por essa tecnologia. Primeiramente, eu vou comparar, tá? Eu comentei aqui com vocês que nós temos a válvula F40 e a válvula F60. Qual é a diferença entre elas? O tipo de atuação. A válvula F40 é uma válvula pneumática, ou seja, você vai precisar de atuação com ar. Ela possui todas aquelas características, como comentei anteriormente, mas ela é acionada por ar. Então, significa que a abertura e o fechamento dela não é controlada, ela é uma válvula on-off, tá? Ela tem uma taxa de fluxo até 50% maior do que as válvulas de diafragma, ou seja, o KV dela é maior, tá? E você pode trazer para essa válvula, mesmo ela sendo pneumática, algumas opções de configuração, perdão, como limitador de curso, posicionadores e controladores, que podem ser acoplados, né? Não sei se o meu mouse é possível de ver, na superfície, né? Na parte superior deste atuador, fazendo com que ela tenha um certo controle e traga para vocês alguns sinais que você pode mandar para sua central de comando. Já a F60, além de possuir todos os benefícios da F40, ela é uma válvula servo-atuada. Significa isso? É uma válvula de altíssima precisão de controle, né? Então, ela tem alta velocidade de 50 até 300 milímetros por segundo, que ela pode ser realizada com alta precisão. O que significa isso? Projetei uma curva de invase. Exemplo, um enchimento muito rápido, porém uma finalização um pouco mais devagar, para garantir que não, sei lá, não tenha um splash, que não tenha transbordo na minha embalagem, né, que não tenha vazamento, e para manter aquela condição de embalagem limpa, estéril que a gente comentou dentro dos pontos de controle ali quando você vai escolher um processo de invase, né. Além de tudo isso, ela atende alguns protocolos de comunicação, o que pode facilitar, né, alguns processos dentro da indústria. A velocidade de enchimento da F60 é programável, o que significa que ela pode ser que, dependendo da condição de processo, claro, dependendo do tipo de fluido, dependendo de quantas vezes você submete essa válvula a um processo de esterilização, por exemplo, você consiga até mais do que os 10 milhões de ciclos. Como assim, Michele? Vamos imaginar que uma válvula on-off pneumática, ela abre e fecha, e a abertura dela é pela injeção de ar a uma certa pressão. Então, significa que quando você vai abrir ou fechar, é um impacto direto. Então, a própria movimentação da válvula faz com que haja esse desgaste e que impacte na quantidade de ciclagem dessa válvula. Quando você tem um atuador elétrico que controla a velocidade, você consegue fazer com que esse fechamento seja soft, seja muito mais macio e
você prolonga o tempo de vida útil dessa válvula, tá? Esses são os principais diferenciais entre uma válvula e outra que a gente pode apresentar aqui. Mas, de maneira geral, a F40 já é um super conceito, porque um dos pontos que eu vou destacar aqui para vocês é a manutenção dela. Ela é uma manutenção extremamente fácil, rápida e que vai trazer agilidade para o seu processo. Lembra lá no começo do webinar que eu comentei que o invaso estava relacionado com a produtividade do cliente? Então, se você tem muito tempo de parada, você afeta diretamente a sua produtividade. Eu vou mostrar aqui um videozinho e aí vocês vão entender o que eu estou falando. O processo de montagem e manutenção dessa válvula é simplesmente com uma ferramenta, você desrosqueia o parafuso principal, abre o cartucho, né, o housing do atuador, e remove o cartucho, que é essa parte interna. Exatamente isso, você remove o cartucho inteiro. Ah, mas só danificou o diafragma. Você pode fazer só a troca do diafragma, que também é um processo extremamente simples, você não precisa de ferramenta, ele é rosqueado e isso pode ser feito à mão. Mas quando a gente está falando de produtividade, tempo é dinheiro. Então, quando você faz esse processo de remoção do cartucho completo, você pode acoplar rapidamente um novo cartucho, que já pode estar preparado para isso, fazer o clique, fazer o fechamento dessa válvula com a ferramenta, que são os apertos dos parafusos por aqui, e a válvula já está pronta para o uso novamente. E em bancada, você pode simplesmente fazer essa manutenção em bancada sem parar o seu equipamento, né? Estando deixando esse cartucho novamente pronto para uma próxima parada. Opa. Uma outra vantagem da válvula PD F40, tá? É a limpeza eficaz. O que significa isso? Ela tem ela requer, né, ciclos curtos de limpeza e esterilização devido ao design interno dela. Como vocês podem analisar aqui nesse desenho, ele gera uma turbulência, mesmo com a válvula aberta, porque o diafragma, o PD, ele está exposto ao fluxo, tá? Então, a válvula aberta ou fechada, ele está recebendo uma turbulência fazendo com que facilite esse processo de limpeza. Então, nesse videozinho aqui fica um pouco mais fácil a visualização. Você passa um fluxo de água, no caso químico ou vapor, o próprio desenho do diafragma causa essa turbulência, facilitando e acelerando o processo de limpeza. O que isso impacta na indústria, além de produtividade, que é o tempo, o custo. Porque quanto mais tempo você passa o químico no equipamento, você está gastando ali água, você está gastando químico, então você tem um saving nessa etapa de processo também. Como eu comentei lá um pouquinho maior, esse slide está até reforçando que ela tem até 50% mais alto, um KV de 50% mais alto do que uma diafragma convencional, justamente por conta desse design exposto à vazão mesmo com a válvula aberta. A válvula PD F40, ela tem outras vantagens. Vamos falar agora de uma configuração de um equipamento ou de uma customização de linha. Eu preciso de uma aplicação específica onde a minha linha tenha 2 níveis de enchimento. Um exemplo, um enchimento constante bem devagar, e em um determinado momento eu preciso que esse volume de enchimento seja maior. A gente tem algumas versões, e uma delas é uma versão com bypass. Então, significa que, mesmo com a válvula fechada, ela possui um bypass com um diâmetro menor, ali, 7 milímetros, e que, com esse diâmetro menor, você garante um fluxo laminar de baixa velocidade, claro, para que você mantenha um enchimento mínimo, e quando você precisar, você aciona a válvula, ela abre, completando essa velocidade para uma velocidade total de abertura. Como eu comentei, a gente consegue trazer um limitador de curso, ele também é higiênico, também é sanitário, tá? E ele é um acessório, ele pode ser adquirido após a válvula.
onde você pode... O que que é esse limitador de curso, né? Eu não quero abrir a válvula 100%, mas como eu comentei, a válvula on-off, ela é a válvula pneumática, ela é uma válvula on-off, então ela vai atender totalmente aquele curso. Então, quando você coloca esse limitador de curso, quando eu injetar o ar, a válvula não vai abrir totalmente, ela vai abrir naquele momento que você limitou. Outras opções são os acessórios que eu comentei, então aqui a gente pode exemplificar um posicionador, que é o 1434, para aplicações de controle. Outras soluções de invase que a GMI pode proporcionar. Não esqueçam da F40, deixa ela guardadinha aí numa caixinha que eu vou voltar a falar dela em alguns estudos de casos aqui que eu vou apresentar para vocês. Mas antes eu quero apresentar para vocês as nossas soluções em bloco. O que são essas soluções em bloco? A GMI não fornece só o componente, ela não está aqui para vender somente a válvula ou só o sistema de automação. Muitas vezes o cliente tem uma condição específica e que ele precisa fazer algumas manobras de processo com as soluções existentes no mercado para atingir aquele resultado que ele precisa. A GMI ela consegue trazer essa solução compactada dentro desse bloco. Então, significa que eu consigo configurar, para as pessoas mais vinculadas a processo, elas podem entender um pouco melhor, um manifold, por exemplo, que é um conjunto de válvulas que vão ter várias rotas de vazão e de controle, em um único bloco, sem precisar aqueles longos trechos de tubo que, dentro de processo, traz um volume morto indesejado, acaba gastando mais químicos no momento de SIP ou de ZIP, mais vapor, demora para você fazer o processo de esterilização, e que muitas vezes um bloco compacto resolve o seu problema, né? E a gente tem essas soluções, tanto em aço inoxidável, quanto em materiais poliméricos. Uma outra opção são esses blocos poliméricos de montagem, literalmente montagem. Você não precisa trazer aquela estrutura já pronta. Você traz como se fosse um leguinho a estrutura para montagem dela, tá? Vou dar uma acelerada, porque eu tenho bastante material ainda para apresentar para vocês, mas aqui é uma opção de bloco individual. Para que eu quero fazer um bloco individual? Não é só comprar uma válvula? Depende, né? Como a gente quer uma solução customizada, muitas vezes eu preciso que a válvula não seja uma válvula padrão. Então, eu preciso desenvolver esse bloco, onde que vai ser a sede da válvula, para eu conseguir trazer essa solução personalizada. Seja ela com uma aplicação angular, seja ela uma válvula T, seja ela uma válvula T com aplicação para amostragem, né? Ou uma válvula com um posicionador elétrico. Então, aqui ele está dando um conjunto, né, dentro de uma solução de um bloco individual. Ou uma solução personalizada com um bloco multivias, vamos dizer assim. Então, aqui a gente já pode notar que temos dois tipos de válvula. Nós temos essa válvula em inox para a linha principal e as válvulas C50 para as linhas independente, né? Eu vou dar um exemplo aqui de químicos, né? De aditivação daquele produto ou de inclusão de CO2 na linha. Vamos ver alguns casos, tá bom? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de aplicação. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas de qualquer um deles, tá bom? Então, aqui é aquele último bloco que eu mostrei para vocês. Neste caso, é um bloco de enchimento para líquidos corrosivos. Mas o que eu quero que vocês se atentem aqui é que é uma F60, então é um invase extremamente preciso, porque ele tem um controle de velocidade, tem um controle de dosagem, precisamente. E para esse bloco, a gente usou as válvulas C50, que são essas aqui no cantinho, e a F60 que eu comentei anteriormente. Essas válvulas, elas são muito aplicáveis para líquidos corrosivos, mas não significa que eu não possa, devido à sua resistência, mas não significa que eu não possa aplicar ela para outros tipos de fluido, tá? Aqui eu trago um pouco do desenho do bloco explodido para que vocês tenham uma ideia do processo. Então, vamos falar de uma linha de carbonatação, por exemplo. Eu vou passar para esse slide que eu acho que ele é um pouco melhor. Então, eu tenho aqui na válvula 1 a passagem, por exemplo, de um refrigerante. E as válvulas V2, V3 e V4 vão ser responsáveis por gerar essa turbulência interna dentro do bloco, injetar o CO2 ou o nitrogênio para inertizar o meio antes do fluido passar, por exemplo, e a V4 para
é como se fosse uma válvula de exaustão, né? Uma válvula de alívio, para expurgar esse excesso de ar, ou de CO2, ou de nitrogênio que a gente esteja injetando ali na linha. Então, por exemplo, aqui a gente tem um tipo de carboblender. Então, essa é uma solução individual que também pode ser desenvolvida um conjunto delas para uma linha onde eu tenha mais de um invase, por exemplo, tá bom? Aqui eu passei rapidinho, mas é só para vocês terem uma ideia da conexão das linhas, então, como funciona dentro de um bloco, as interligações de uma válvula e outra. Então, esse é um bloco bem simples, onde todas as linhas se conectam, mas nada me impede de fazer um bloco onde eu tenha um bloqueio entre uma dessas linhas. E é aí que a gente entra para aplicações muito interessantes, como, por exemplo, uma válvula mixproof dentro de um bloco. Então, você tem uma válvula mixproof, diafragma, 100% estéreo, sanitária, drenável, dentro de um bloco, com menos spare parts, por exemplo, que é o caso da válvula diafragma, em relação à mixproof. E uma outra solução personalizada que a gente tem aqui, pode ser com certeza utilizado para uma linha de invase. Vocês lembram que eu comentei que pode existir aquele resíduo na linha que fica pingando? Esse resíduo, ele pode acontecer por N fatores. O principal fator é quando o bloqueio, né, o fechamento da válvula, ele é um pouco antes da saída. Então, aqui você tem um volume morto, que é onde vai ter o produto ainda escorrendo até a finalização dele que ficou preso. Você fechou a válvula, mas ainda tinha um resquício de produto aqui que fica pingando. E por mais que muitas vezes seja rápido, independente se o produto é viscoso ou não, você gera um delay, né? E isso pode gerar sujidade no seu processo, pode acarretar contaminação de embalagem, entre outros problemas que a gente mencionou anteriormente. Qual que é a solução da GMI, né? Então, uma solução seria aqui um bloco para back pulse, que a gente chama. Nada mais é que uma solução de bloco individual para esse ponto de válvula. Essa pequena válvula aqui, essa principal é a válvula que vai fazer a dosagem, por exemplo, a 660. E essa válvula menorzinha aqui, ela vai ser responsável por fazer o back pulse. O que seria isso? Após o fechamento da válvula principal, que é a válvula de invase, eu aciono essa válvula de back pulse gerando um vácuo na linha. Então, esse produto que está preso na linha como volume morto, a válvula ela puxa quando ela gera esse vácuo, porque ela reduz a velocidade de pingamento, de gotejamento, então você evita essa contaminação de processo. Então, isso é uma das aplicações para o back pulse, tá bom? Nós temos aí 16 minutos ainda, eu posso abrir mais alguns casos, mas eu vou focar principalmente nesse water filling machine, que aí depois a gente já pode abrir para as perguntas. É uma outra apresentação. Deixa eu trazer aqui para vocês, mas é uma apresentação bem rápida para vocês verem a aplicação da F40. Pessoal, falei muito rápido, passei muita informação. Se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, pode voltar, levanta a mãozinha e eu retorno para vocês nesse ponto, tá bom? Então, aqui de maneira bem breve, tem um caso, né, onde existiam algumas vazões e alguns targets que gostariam de ser atingidos, tá? E existiam dois fornecedores de equipamento. Então, para o fornecedor 1, a gente tinha algumas vantagens e algumas desvantagens. A principal desvantagem aqui era o alto custo de manutenção, tá? E o tempo que o operador tomava para fazer essa manutenção. A acurácia, ou seja, a precisão, né, ali no momento de invase, às vezes estava no limite, então pode ser que em algum determinado momento essa acurácia falhasse, e a repetibilidade, ou seja, a ciclagem era baixa também. Ela tinha algumas vantagens, que era de baixo custo, e tinha a possibilidade de limitadores, tá? Já o fornecedor do equipamento 2, ele tinha 50% na redução de diafragmas
e possibilidade de setup de strokes também. Lembrando que os dois fornecedores utilizavam válvulas e atoradores GEMI. Então, o fornecedor 2 usava o nosso atuador 658 e o fornecedor 1 a 660, que eu apresentei no começo do nosso webinar. A grande desvantagem também estava vinculada a alto índice de manutenção, acurácia, repetibilidade e a perda, né? Porque esse atuador ele é um pouco diferente do 660, então você tinha algumas perdas mecânicas em relação ao processo. Então, foram feitos 2 estudos, né? Brevemente falando, o primeiro é utilizando a F40 nesses equipamentos com um posicionador 1434, e o resultado foi uma manutenção extremamente fácil, né? Como eu demonstrei anteriormente, uma acurácia, né? Uma precisão de preenchimento 2 ml mais preciso, né? E atender os 10 milhões de ciclos que a gente comentou, que é uma das grandes vantagens desse tipo de tecnologia. Uma desvantagem é que o posicionador 1434, ele tinha uma certa limitação na repetibilidade do processo, então, provavelmente, ele tinha mais manutenção que a válvula, tá bom? E a velocidade, speed move from high speed, então você não conseguia ter 2 níveis aí de uma variação de velocidade muito grande, tá? Entre 2 níveis de velocidade. Já a segunda proposta foi a F40, com mais uma F40, gerando um bypass. E essa solução, ela se mostrou muito eficiente, tá? Então, ela trouxe acurácia, então, 1 ml por garrafa, tá? Independente do volume da garrafa, a precisão era de 1 ml, manteve os 10 milhões de ciclos. Esse tipo de sistema é extremamente fácil de adaptar a uma máquina, né? Então, eles destacaram aqui, e muito boa repetibilidade. Então, significa que eles não tinham variações ali no processo final. E uma desvantagem é que, em vez de você fazer manutenção de uma válvula F40, você passou a fazer manutenção de 2 válvulas F40. Ainda assim, comparado com esse 50% a mais tempo, né, de manutenção, está relacionado com a 1434, que era apenas uma F40, tá? Mas ainda assim, no contexto geral, o resultado é positivo, porque se você considerar a manutenção das soluções anteriores, o tempo ainda era inferior, tá legal? Então, em relação ao F40, esse é o estudo de caso que eu gostaria de ter apresentado para vocês. Aqui está mostrando o fluxograma, né, de como é feito esse bypass. Então, a primeira válvula aqui tem aquele bypass que eu comentei para vocês. Então, eu quero uma velocidade mais rápida, eu aciono as duas, eu quero uma velocidade menor, eu aciono uma ou aciono parcialmente a segunda e vice-versa, tá? Aqui a gente tem um medidor de vazão para fazer esse controle. Então, aqui é um resultado em valores que a empresa recebeu. Irene, a gente tem 9 minutinhos, nós temos perguntas, você tem dúvida, você quer passar para a gente, aí a gente pode trazer essas dúvidas para o webinar. Oi, Michele. Está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Olha, uma verdadeira aula. Então, aqui nós temos estudantes. Opa, agora que eu vi que meu vídeo não está aberto. Aqui temos estudantes participando, e isso é muito importante, né? Porque na disciplina de operações unitárias, de instalações industriais, a gente estuda essas questões das válvulas, né? Das tubulações, das instalações. E aqui é possível ele ver essa aplicação, né? Usando uma tecnologia, uma tecnologia muito mais moderna, né? Então, dá para fazer esse link entre essas duas, né? O que se aprende na faculdade, o que de fato as empresas aí estão aplicando. Então, parabéns, viu, Michele? Parabéns mesmo aí pela sua apresentação. Olha só, aqui tem um comentário do Gabriel, ele fez um comentário, ótima escolha para o webinar. A Michele é uma profissional extremamente qualificada e tem muito conhecimento a compartilhar, e ele já quer outro. Obrigada.
Obrigada, viu, Gabriel, aí pelas suas colocações e também por estar participando conosco aqui desse webinar. Michele, o pessoal não fez perguntas aqui no chat, mas a gente gostaria de saber o seguinte, né? Com relação a essas válvulas, né, e os equipamentos que vocês trabalham, se há aí uma possibilidade de trabalhar com alimentos que não sejam líquidos, Com certeza. né? Se existe essa possibilidade nessas válvulas e equipamentos. Com certeza. Eu passei brevemente ali algumas figuras, mas as válvulas da GMI, elas trabalham com fluidos, tá? Eu tenho dificuldade de trabalhar com sólidos, para uma outra aplicação a gente tem solução, mas são pouquíssimas. O nosso know-how, a nossa expertise são fluidos, então, viscosos, densos, pastosos. Então, a gente tem muito estudo de caso, eu tenho um aqui que eu posso compartilhar com vocês, deixa eu ver qual que é. Esse daqui, vou compartilhar para enchimento de biscoitos, por exemplo, tá? Então, independente do tipo de fluido que a gente quer trabalhar, sempre é importante entender a característica físico-química desse fluido e quais são as condições de processo que eu preciso atender. Em cima disso, a GMI consegue configurar uma solução. Nós temos engenheiros, nós temos especialistas para cada aplicação na Alemanha. Então, se muitas vezes essa solução ainda é muito nova aqui, a gente tem um recurso muito fácil, né? Por ser uma empresa apesar de ser uma multinacional imensa, a GMI é uma empresa familiar, né? Então, nós temos fácil acesso a todos os experts, então a gente sempre tem esse material de compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho, só para vocês verem o tipo de material que a gente usa. Vou compartilhar mais uma vez a minha tela. Ok. Tá vendo a minha tela? Sim, sim. Tá, eu vou passar rapidamente por esse estudo de caso, só para vocês terem uma ideia, que ele está falando de 3 casos, tá? O bloco acético para água, as válvulas reguladoras para água e dosing of creaming, que é o creme que eu comentei para recheio, tá? Então, de maneira bem rápida, a gente usando a 567 aqui e uma solução em bloco, a gente consegue trazer uma configuração de corpo, como eu comentei, eu consigo fazer o corpo do jeito que eu quiser, né? Então, seguindo essas condições de processo, para uma linha de invase de ar, tá? O que a gente apresenta aqui? A Mixproof. A Mixproof é uma válvula muito utilizada nas indústrias de bebida pela facilidade por ela proporcionar, né, dentro de um manifold, a facilidade de limpeza entre as linhas, tá? E a gente consegue trazer essa solução dentro dos blocos também. Aí aqui ele explica um pouquinho qual que é o conceito, mas a Mixproof, ela tem um dreno, caso tenha. Aqui em cima, imagina que você está passando um fluido, e embaixo você está passando CIP, ou vice-versa, vai depender do seu processo. E aqui você tem uma dupla sede que protege com que um fluido não se mescle no outro, no processo, a não ser que você queira. Então, você precisa acionar para que essa dupla sede permita esse transpasse de um fluido de uma linha para o outro. Geralmente, isso acontece no processo de limpeza. Então, você já tirou o produto de baixo ou de cima e você está passando o CIP, então você permite com que essa sede abra para fazer a limpeza nas duas linhas. No bloco, é possível fazer a mesma coisa. Você colocando uma válvula de bloqueio entre as duas sedes que se comunicam, no caso aqui ela é exemplificada por essa válvula menor, no momento que você quiser e você preferir fazer, sei lá, a limpeza, o CIP, você faz a abertura dessa válvula e o mesmo movimento, né, o mesmo fluxo que aconteceria na atuação da sede da Mixproof acontece aqui só que com válvulas de diafragma. E aí você entra, vai depender muito de processo, claro, e da necessidade do cliente, mas aí estamos falando de válvulas de diafragma extremamente sanitárias, drenáveis, estéreis, então são aplicações bem diferenciadas, que para cada mercado tem uma necessidade, tá? Aqui é um fluxograma um pouco mais complexo, com conjuntos de Mixproof, eu não vou detalhar muito agora neste ponto, mas é só para vocês terem uma ideia de fluxos. Outra função de bloco, então isso aqui é para um looping de água, então você tem a água passando por aqui, você tem um ponto de amostragem estéreo, você tem os reguladores que podem permitir essa válvula subir ou continuar se desviar do looping ou continuar dentro do looping. E você tem uma válvula de dreno, tá? Então é uma solução pontual para um sistema de looping
para água, por exemplo. Qual é a vantagem do bloco, né? Aqui esse slide ele apresenta bastante aquele volume que eu comentei com vocês, né? Quando a gente joga tudo dentro do bloco, essa quantidade de volume retido entre essas conexões, ela desaparece, porque cada corpo, cada sede, né, ela acaba sendo soldada, vamos dizer assim, de maneira bem vulgar falando, né? Elas são acopladas todas juntas, eliminando esses pontos de acúmulo, tá? Aqui também é um outro estudo de caso, ainda falando sobre água, mas é também uma aplicação de bloco. E para finalizar, uma linha de invase de recheio, tá? Aqui ela está dosando, esse cliente ele dosa diferentes tipos de creme, chocolate, vanila, enfim, outros. E essa empresa produz 150 mil biscoitos por hora, tá? Então esse invase tinha que atender essas condições de processo. Então aqui foi usado uma F40, que é uma válvula que a gente apresentou agora, para as condições do processo do cliente, um diâmetro DN8 atendia para a quantidade de ciclagem, velocidade de enchimento que ele precisava, e aqui ele dá os cálculos que foram feitos, né? Então, antigamente eles usavam, eles têm aqui, né, 18 pint valves e 2 manifolds, estou utilizando 36 válvulas, tá? E depois de 250 ciclos, né, 250 mil, essas válvulas, elas, depois de 250 mil ciclos, totalizados nesses 36, você tinha que fazer a manutenção durando para 3 dias, 144 válvulas. Então, era um tempo de manutenção muito grande. Quando você faz a substituição pela F40, você tem cada... aqui foi o dimensionamento, né? Então, teve as vantagens de redução de tempo de manutenção, você conseguiu manter a mesma produtividade, trazendo 40 peças, tá? Então, abertura, por que 40 peças ao invés de 36, tá? Porque a abertura, apesar de ainda ser maior que uma válvula diafragma, ela é uma válvula com uma restrição se comparado com uma válvula pistão, por exemplo, que é o que o cliente utilizava. Então, para manter a mesma velocidade de enchimento, foi feita essa proporção, onde passaram-se a 40 válvulas ao entorno de 36. Então, aqui eles trazem um pouquinho, brevemente, os resultados em questão de estrutura, como é que foi montado o bloco, para adaptação do equipamento, e que o cliente, né, conseguiu fazer dosagem de 130 gramas de recheio em 300 milissegundos, né? Então, uma velocidade de enchimento muito alta para um produto denso, né? Eu não diria que ele é viscoso, é um produto denso, maçudo, né? Então, sim, respondendo à pergunta, a gente consegue trazer soluções com a própria F40 para esse tipo de aplicação. Respondida e demonstrada. E muito bem demonstrado, né, Michele? Michele, se você pudesse esclarecer um pouco mais a relação, né, que tem esse sistema, né, que é proposto pela GNI, com relação ao sistema de limpeza CIP, né, que você acabou comentando aqui um pouco nessa apresentação que você fez agora, né, esclarecendo aí a pergunta anterior. O sistema CIP, ele é muito vinculado com cada tipo de... Cada empresa tem o seu processo, tá? Só para a gente não estourar muito tempo aqui, mas de maneira geral, cada empresa possui o seu processo de CIP. Geralmente, ele é composto por uma etapa de enxágue, depois você passa o químico soda ou ácido, ou depois ácido e depois soda, né? Vai depender do tipo de produto que você passa na linha, você determina o químico que vai passar ali. E dependendo do produto, você passa vapor também. Então, você tem o CIP e o ZIP. Só que quando você trabalha vamos imaginar uma empresa com grandes volumes, tá? Então, você não tem um tanque só, você tem 10 tanques, né? E imagina que você tem que gerar uma rota para esses tanques. E esses tanques, eles não vão só receber e dispensar o produto. Eles recebem o produto, eles recebem sistema de limpeza, eles recebem água limpa, eles recebem N outras entradas e N outras saídas, tá? Então, cada empresa, ela tem uma configuração, isso é muito particular, mas de maneira geral, quando tem esse tipo de configuração que é muito complexa, você tem ali um manifold. O que é um manifold? Um conjunto de válvulas que vai permitir a atuação desses fluxos, ou de produto, ou de limpeza, ou de vapor, ou de água limpa, enfim. Só que, se você não usar um sistema como a Mixproof,
A Mixproof, ela trabalha como se fossem duas válvulas em uma. Se você não... E ela conecta, dependendo da Mixproof, tá? Porque tem configurações com 3 níveis, então eu estou dando um exemplo aqui. Mas ela é uma válvula que simplesmente permite uma passagem de uma linha superior para uma linha inferior. Só que eu só vou fazer essa passagem se eu quiser. E quando eu quero essa passagem? Vamos dizer que eu só quero esterilizar o tanque 1, mas eu tenho 10 tanques. Então, eu bloqueio. Então, antes e depois dessa Mixproof, geralmente eu tenho válvulas de bloqueio, porque essas válvulas não são bloqueio, elas são válvulas de fluxo apenas. Então, eu bloqueio as entradas e saídas dessa Mixproof que conecte aos demais tanques, porque eu só vou limpar o tanque 1. E aí, eu tenho a linha da Mixproof conectada com o tanque e as entradas e saídas de químico. Então, essa conexão que a Mixproof faz. E dentro de configurações de automação, eu defino o momento exato onde eu tiro o produto para essa linha ficar vazia, e o CIP, que, por exemplo, já está passando nessa linha, transborde para a linha de baixo, sem que eu precise passar por todas as outras linhas onde tem produto, porque eu só estou limpando o tanque 1. Então, imagina que o tanque do 2 ao 10 tem produto, eu não posso passar CIP lá, senão eu contamino esse produto. Então, a Mixproof, ela permite essa passagem sem você contaminar o resto de processo. Então, você isola os processos de limpeza, por exemplo, tá? Ou as atuações por tanque, enfim. E quando você tem isso com a Mixproof, qual que é a desvantagem? A Mixproof é uma válvula, assim, a Gemi não trabalha com a Mixproof, mas é uma válvula extremamente aplicável e que funciona, tá? Mas quando você está falando de processos estéreis, quanto menos contato com partes mecânicas, melhor para o seu produto, porque você tem menos variáveis de contaminação. E a Mixproof, como eu comentei, ela tem uma sede, que essa sede se movimenta entre os dois corpos conforme a passagem que você permite. Então, imagina que, apesar dela ser asséptica, ela tem todo um controle, pode acontecer de uma contaminação, porque você tem mais partes ali de controle. O que uma válvula diafragma tem apenas o diafragma, a Mixproof ela tem um eixo, tem anéis de vedação, ela tem outra estrutura de corpo que permite mais pontos de contaminação e que a sua limpeza ela vai precisar ser mais rigorosa. Então, muitas vezes você passa 1 hora de esterilização para garantir que a Mixproof limpou, porque você não tem certeza que aqueles pontinhos realmente limparam. Então, você deixa 1 hora limpando. Exemplo, tá? O que numa diafragma, você teria apenas o diafragma, então não tem outro ponto de contaminação sem ser esse. E quando você trabalha com o bloco da Gemi, você está substituindo essa válvula, que é a Mixproof, por 2 válvulas de diafragma. É isso que você está fazendo. Você está substituindo por 2 válvulas de diafragma com uma válvula intermediária que vai fazer a drenagem, ou vai permitir a conexão entre esses 2 canais. Então, essa válvula intermediária vai atuar como a sede que intermedia a Mixproof. Então, ela vai ou vedar, garantindo a segurança de processo, ou ela vai permitir a passagem, permitindo a limpeza e esterilização. Basicamente é isso. E aí, dentro do bloco, eu consigo fazer essa configuração para o cliente. Não sei se ficou mais claro ou se dá para melhorar. É muito interessante, né? O método que foi desenvolvido para que realmente você tenha uma segurança, né, do processo e do produto. E a gente sabe que a higienização é muito importante, né, dentro da indústria de alimentos. Mas quando se trata de tubulações, requer aí um cuidado muito maior, né? Porque o processo tem que ser eficiente para que a gente consiga garantir essa segurança. Bom, Exatamente. pessoal, assim a gente chega ao final, né, desse evento. Agradeço a presença de todos, né, que ficaram aqui até este momento. Michele, você gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal? Eu só quero agradecer a oportunidade, eu vi que tem bastante cliente aqui logado com a gente, pessoas que eu ainda não conheço, espero ter a oportunidade de conhecer, e eu fico aberta, né? Tenha no final da apresentação, meu slide ainda está apresentando, tem aqui os meus contatos, eu fico à disposição de vocês, caso queiram mandar um e-mail, mandar uma mensagem, tirar dúvidas ou pedir mais informações, eu fico à disposição de vocês. Ok, pessoal, então é isso, né? A Bea São Paulo também agradece, né, a participação. Coloco-me também à disposição, caso alguém queira também saber mais informações sobre a associação. Muito obrigada, pessoal.
Obrigada, pessoal. Uma ótima noite. Ótima noite para vocês.